pessoal! Hoje nós vamos conhecer a história da Filomena, uma cozinheira de mão cheia. Você sabia que essa história foi escrita por um pai e a sua filha de 9 anos? Pois é! Ah, e prestem atenção nos desenhos, porque eles são lindos. O Fantástico Arroz de Filomena. Maurilo Andréas, Sofia Comelli. Ilustrações, Rebeca Luciani. Era uma vez, em uma cidade distante, uma mulher chamada Filomena. Ela era feia, corcunda e vivia com os cabelos desgrenhados e as roupas sujas. E por isso, morava escondida na floresta ali perto. As pessoas da cidade não gostavam dela por puro preconceito. Quando viam que ela estava chegando, sempre paravam e cochichavam maldades. Xi, olha a feia da Filomena! Saia da frente, deixa a feiosa passar! E feiura assim pega só de chegar perto. Filomena fingia que não escutava e seguia seu caminho, mas lá no fundo ela ficava muito magoada. E por serem assim tão preconceituosos, ninguém da cidade sabia das receitas de Filomena. Bolinho de bacalhau, bife à milanesa, mousse de maracujá, torta de damasco, um biscoito de coco, cogumelo recheado, pães e bolos deliciosos como ninguém nunca provou. Mas o melhor de tudo era o fantástico arroz de Filomena. Sempre que ela cozinhava esses quitutes, um cheiro maravilhoso atraía os animais e seres mágicos da floresta. Quando fazia bolinhos de bacalhau, os primeiros a chegar eram os sacis. Se tinha a torta de damasco, logo surgiam as ninfas. E se preparava biscoitos de coco quentinhos, a mata rapidamente se enchia de lobisomens e trolls uivando de fome. Mas quando Filomena fazia seu fantástico arroz, todas as criaturas da floresta se reuniam em volta da casa para provar um pouco. Era uma algazarra. Todos queriam ser o primeiro, dos sapinhos mais pequeninos aos gigantescos monstros de pedra. Um dia, um caçador da cidade se perdeu e acabou sentindo o cheiro do arroz de Filomena. Ele ficou maravilhado. O aroma chegou ao seu nariz, foi descendo e deixando um pouco de felicidade na garganta, uma risadinha nos pulmões, uma quentura no estômago, terminando com uma verdadeira festa no cérebro. Só faltou a boca, e para isso o caçador precisava descobrir de onde vinha aquele cheirinho inexplicável. Apontou o focinho, quer dizer, o nariz para o alto e foi atrás. Andou, até chegar à casa de Filomena. Olhou em volta e não viu nada diferente, mas era como se estivesse sendo observado. Resolveu bater na porta da casa e ver se alguém ali teria alguma explicação. Bateu, esperou e começou a ouvir vozes vindas de dentro da casa. Na verdade, pareciam muitas vozes diferentes, umas rápidas e fininhas, outras grossas, outras bem engraçadas. Ficou escutando até que, de repente, tudo ficou em profundo silêncio e a porta se abriu. O caçador quase desmaiou ao ver o troll gigantesco que surgiu na sua frente. Pois não? Em que posso ajudar? Perguntou a criatura com voz forte e tranquila. Eu sou só um caçador que se perdeu no meio da floresta. Um caçador perdido? Que estranho! Caçadores normalmente conhecem muito bem os caminhos da floresta. O caçador ficou todo sem graça. Estava na cara que o troll não acreditava nele. Bem, na verdade eu não me perdi. Estava apenas seguindo um cheiro maravilhoso e acabei dando aqui nessa porta. Desculpe, senhor doutor, professor, sabedor trolesco, mas posso fazer uma pergunta? À vontade. Desculpe outra vez, mas esse cheiro fantasticamente incrível é seu? O troll começou a tremer, a balançar, sacudir e soltou uma risada e mais outra. E o barulho foi tão alto, mas tão alto que o chão chacoalhou-se todo e as folhas das árvores não paravam de cair. O caçador, que havia perdido o equilíbrio, levantou-se e ficou olhando com cara abobalhada para o troll. Escute bem, meu caro caçador.
Esse é um cheiro que só alguém com um coração puro e uma alma linda sabe produzir. É o cheiro de um prato que só uma verdadeira fada é capaz de fazer. O caçador espiou pelo meio das pernas do troll e viu 2 olhinhos escondidos atrás do fogão. Ele achou que reconhecia aqueles olhos, mas não conseguia se lembrar de onde. Nesse momento, o troll reparou que o caçador estava bisbilhotando e disse: "Mas este cheiro e este prato não são para os curiosos intrometidos, são para quem merece de verdade." E bateu a porta. O caçador, um pouco assustado, rodou e rodou pela floresta até achar o caminho de volta. Naquela noite, mal conseguiu dormir pensando em tudo o que tinha acontecido. Alguns dias depois, quando tentava vender seus produtos na feirinha da cidade, o caçador percebeu 2 olhinhos do outro lado da praça. Eram os olhos que ele havia visto na casinha da floresta. Ficou observando e logo se lembrou de já ter visto aquela moça feia um monte de vezes, mas sem nunca reparar nela de verdade. Notou como as pessoas riam dela, como a tratavam mal e como ela parecia triste sozinha. Ele reparou que Filomena estava cheia de sacolas, fazendo o maior esforço, mas ninguém a ajudava. Foi até ela e perguntou: "Quer que eu ajude a levar as compras?" Filomena se assustou. Ninguém falava com ela por ali, ainda mais com tanta educação. Disse que sim com a cabeça e foi andando calada sem olhar para o caçador. Quando chegaram à entrada da floresta, ela agradeceu, pegou as sacolas e seguiu em frente sozinha. Agora, todo dia de feira o caçador aparecia e, sem falar nada, ajudava Filomena a carregar as compras. E foi assim durante um bom tempo, até que Filomena disse: "Você quer almoçar lá em casa hoje?" O caçador estava tão feliz em ajudar, quase tinha se esquecido daquele cheiro fantástico que sentiu algumas semanas atrás. Mas claro, ao se lembrar, disse sim imediatamente. Quando chegaram à casinha e Filomena começou a cozinhar, logo foram aparecendo os seres da floresta. O caçador, de olhos arregalados, viu curupira, 2 tatus, centenas de borboletas e todo tipo de criatura. Até mesmo o troll com quem tinha conversado chegou, sorriu e piscou os olhos enquanto dizia: "Bom dia, caçador perdido! Seja bem-vindo!" A casa parecia ser muito maior por dentro do que por fora. Era impossível caber tanta gente no mesmo lugar. A mistura de sons, risadas e grunhidos era impressionante. De repente, todos em silêncio. Filomena estava servindo o almoço. Aquilo ali virou uma bagunça organizada. Todos se arrumaram em filas e foram se servindo da comida sem dar um pio. O caçador, que estava ali pela primeira vez, ficou num cantinho esperando e observando. Foi então que o troll da risada alta chegou perto dele e com um pratinho de arroz na mão e ofereceu: "Aceita?" O caçador sorriu, agradeceu e encostou-se à parede. Serviu-se de uma colherada e foi como se penetrasse num sonho. Sentiu uma alegria imensa e comeu quase sem respirar. Era deliciosástico! Aos poucos ele foi se acalmando e quando percebeu já tinha comido o prato todo. Pensou em repetir, mas quando olhou para a mesa viu que não havia um grãozinho sequer. Foi embora com um sorriso bobo no rosto e quando chegou à cidade teve mais uma surpresa. Para todo lado que olhava, as pessoas tinham o rosto da Filomena. É que ele tinha gostado tanto, mas tanto daquele arroz, que a imagem da Filomena não saía mais da sua cabeça. Quando viu o prefeito, enxergou uma Filomena rechonchuda de barba. Ao encontrar o dono do açougue, viu uma Filomena careca com os dentes separados. Topando com a dona Arminda e da loja de roupas, vislumbrou uma Filomena baixinha e com cabelo alto e vermelho. Ficou assim um tempão, vendo Filomena por todos os cantos, até que tomou uma decisão. Ele estava enfeitiçado e precisava fazer um pedido muito importante para ela. Uma pergunta que nunca pensou que fosse fazer. Uma proposta que vinha do coração. Ele foi suando de nervoso até a casa dela. Na porta, pensou em desistir umas 50 vezes, mas acabou batendo com força. Toc, toc, toc. Filomena abriu a porta e o caçador começou a gaguejar. Ei, Filomena, tudo bem? Eu queria te perguntar uma coisa.
Ai, será que ele vai me pedir em casamento? Eu não quero casar. Ai, minha santa trollzinha da verruga verde, me ajuda, pensou Filomena. O caçador então se ajoelhou, olhou bem nos olhos dela, tomou coragem e perguntou em voz alta: Filomena, você quer abrir um restaurante comigo? Filomena deu um pulo bem alto e gritou: Claro que quero, é meu sonho desde criança! Naquele dia foi uma festa tremenda na casinha da floresta. Esquilos correndo, fadas rodopiando, minotauros mugindo e um ciclope virando os olhos, ou melhor, o olho de alegria. Ao fundo, só se ouvia a risada poderosa do troll que fazia a floresta inteira tremer. Poucos meses depois, o restaurante estava pronto para abrir suas portas. Eles fizeram folhetos, colocaram uma placa bem grande na entrada. Mas, na inauguração, ninguém apareceu. Passaram-se 30 minutos e nada. Mais 30 minutos e nem sombra de alguém. Outros 30 minutos e coisa nenhuma. Até que o caçador teve uma ideia. Filomena, eu vou abrir todas as portas da janela do restaurante e você começa a fazer o arroz. Assim que o cheirinho do fantástico arroz de Filomena escapou para as ruas, uma coisa incrível aconteceu. De todos os lados começou a aparecer gente com o nariz levantado, cheirando o ar, tentando achar de onde vinha aquele aroma, igualzinho o caçador fez no primeiro dia da floresta. Então todos começaram a perseguir o cheiro bom que percorria a cidade, até chegar ao restaurante. Foram entrando, a casa foi lotando e ainda ficou uma fila imensa do lado de fora. Serviram, além do arroz, ensopado de nabo e abóbora empanada, lasanha de queijo de cabra, bife com batatas fritas especiais, torta de blueberry e muitas outras delícias. Cada cliente que comia saía muito satisfeito e com a certeza de que voltaria em breve. E não teve uma única pessoa que não se arrependeu de não se desculpou com Filomena por ter sido tão preconceituoso e julgado alguém pela aparência. O restaurante, que se chamava O Troll que Ria, você sabe por quê, né? Era uma verdadeira festa e ficava cheio todos os dias. Quer dizer, todos os dias não. Uma vez por semana ele fechava e a cidade ficava um pouco mais chata e as pessoas um pouco mais sisudas. Nesse dia, se você chegasse à beira da floresta, poderia ouvir grunhidos, uivos e um monte de vozes, algumas fininhas, outras bem grossas, outras bem aceleradas e engraçadas. Era o melhor almoço de todos, na casinha onde tudo começou. E se você encostasse o ouvido no chão, poderia sentir a terra tremer por causa de um som que vinha lá de longe, como se fosse um troll rindo de boca cheia. E aí, gostaram da história da Filomena? Como eu queria provar esse arroz, esse fantástico arroz e todas as outras delícias também. Fiquei com água na boca, gente. Tchau, tchau, que eu vou comer alguma coisa.